agroprotagonistas! Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. Recentemente, eu fiz uma postagem com a seguinte frase: o domínio no tempo cria uma alavancagem na sua evolução. E para a gente falar mais sobre esse assunto do tempo, estou recebendo aqui meu grande amigo Sócrates Cordeiro. Seja muito bem-vindo ao AgroPro. Muito obrigado, Léo. Muito prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema. É a primeira vde que eu falo do tema gestão do tempo dentro do agronegócio. Vai ser bem legal aí conversar contigo. Maravilha, Sócrates. E para a gente iniciar aqui, para os agroprotagonistas saberem quem que é o Sócrates, se apresente aqui para os agroprotagonistas. Bom, gente, vamos lá. Eu sou Sócrates Cordeiro, sou pernambucano, nasci no interior de Pernambuco e com pouco tempo aderi aí na área de tecnologia, já fui programador, desenvolvimento de software e como todos os profissionais aí do Brasil, a maioria deles, muita coisa para fazer o dia inteiro e, enfim, sem tempo para pensar até no que fazer, né, como progredir. Eu resolvi estudar o assunto de produtividade e gestão do tempo. A partir disso, a minha carreira ela decolou de forma exponencial. Eu saí lá da área técnica, né, para um dos sócios diretores da companhia que eu trabalho hoje de software. E recentemente eu resolvi compartilhar o meu conhecimento no digital, dentro do marketing, para poder ensinar as pessoas o que é gestão do tempo, o que é isso. E também ensinar para os empresários como que eles podem atingir o famoso mais com menos, né, com a estrutura que você tem hoje, para que você possa alcançar mais resultados, transformar o seu tempo em resultados em escala. Então hoje me tornei mentor de produtividade e gestão do tempo para poder ajudar as pessoas nesse sentido, Léo. Excelente, parabéns aí por essa jornada e por se comprometer com essa missão, né? Eu também venho aí dentro do agronegócio, trabalhando com desenvolvimento técnico-comercial e essa disciplina, né, da gestão do tempo e produtividade, ela é assim fundamental, né? Fundamental e trazendo já aqui para o ambiente, né, para a área do agronegócio e essa disciplina ela é assim crucial para a produtividade. Por quê? A gente, pensando as pessoas que atendem no campo, os agricultores, a gente precisa ter muita programação para ter essa assertividade e produtividade. Então começa por aí, né, Sócrates? E outras áreas também não é diferente, mas assim, você que veio da tecnologia, né, e você disse aí estudar sobre produtividade e gestão do tempo. Como que foi esse caminho para você estudar a produtividade, estudar a gestão do tempo? Então, Léo, eu sempre senti que eu tinha muito potencial, né? E as pessoas me falavam isso, e não só o pai e a mãe, né, que aí não vale, mas as pessoas sempre falavam isso. Mas, cara, como a maioria dos profissionais, eu estava sempre afundado, imerso dentro da operação, né? Então, cara, teve um período que eu cheguei a trabalhar entre 14 e 20 horas diárias, inclusive nos finais de semana. E aí eu ficava vendo, cara, eu nunca vou sair desse buraco, digamos assim. Eu sempre vou estar trabalhando de forma reativa, ou seja, baseado no plano e no sonho dos outros, que é, por exemplo, dos empresários, né? E eu nunca vou conseguir chegar no sucesso que esses empresários chegaram. E se a gente for imaginar, Léo, você falou aí da palavra principal aqui do tema que eu falo, inclusive, né, nas minhas palestras e lives, que é disciplina. Disciplina, cadência. Se você for parar para perceber, as pessoas de sucesso, os multimilionários, os multibilionários, o que fizeram eles chegarem até lá? O que fez um cara de uma Apple sair de uma garagem, né, para se tornar uma das maiores empresas do mundo, global? Cara, disciplina. As pessoas só querem fazer aquilo, mas elas não têm a disciplina de fazer aquilo, de chegarem em seus sonhos.
né? E esse era o meu caso. Eu queria estar no lugar dos empresários, eu queria estar no lugar dos diretores. Cara, mas eu não estava fazendo nada para aquilo, eu não estava tendo a disciplina de pensar em como chegar naquele lugar. Porque a mente, ela cheia de coisa, né? O tempo inteiro, atividade, preocupação. Eu já fui uma pessoa muito endividada. Então, tudo isso come energia do nosso cérebro, né? E aí não permite com que a gente realmente possa focar em outras coisas. A famosa procrastinação, né? Então, a gente acaba sugando dopamina de outros lugares. Eu vou falar um pouco ainda sobre isso aqui, né? E isso não deixa a gente focar naquilo que é importante. E, cara, quando eu comecei a estudar tudo isso, primeiro, nas 2 primeiras semanas, eu lembro até hoje, eu fiquei muito assustado, porque quando eu comecei a aplicar os conceitos de produtividade, aquelas mesmas 14, 20 horas de trabalho, elas viraram 4 ou 5 horas e eu fazia as mesmas coisas. Porque no meu dia a dia, Léo, e no dia a dia do empresário, e no dia a dia do profissional, ele descobre que ele faz muita coisa improdutiva. Ele descobre que ele acaba dando a sua atenção para coisas, para pessoas, para atividades que não tem nada a ver com a sua atividade core, né? Com sua principal razão, né? de poder fazer aquilo. E eu descobri isso, né? E quando eu descobri que uma coisa muito simples que as pessoas não conseguem fazer, né? Falar o não. Quando eu descobri que falar não tem problema para outras pessoas, com o problema das outras pessoas, e eu focar no meu problema, cara, minha vida começou a mudar. E aí, Léo, eu comecei a ter tempo para pensar. Cara, eu fazia as mesmas coisas entre 4 e 5 horas, eu cheguei a ter medo de ser demitido, porque não tinha atividade para fazer, mas eu comecei a usar esse tempo para me aprofundar. Estudei muito sobre gestão, sobre pessoas, estudei ainda mais sobre tecnologia, né? E aí, com 30 anos de idade, eu assumi a minha primeira diretoria, né? Fui o diretor mais novo lá da companhia, a maior companhia da América Latina para software, na área de saúde. E eu me aproveitei desse tempo, né? Para poder planejar, ok, para onde eu vou. E aí, cara, usando essa mesma disciplina, eu fui buscando cada passo, até chegar onde eu estou aqui. Mas não é nem o começo, Léo. Tem muito caminho ainda para percorrer. Maravilha. Com certeza, assim, uma grande inspiração. E, assim, não tem uma fórmula mágica, né? Esse aqui é o ponto-chave. E, Sócrates, no início da sua fala, você trouxe um ponto, assim, que eu acho que, assim, é o primeiro passo, sabe? Você disse que você acreditou no seu potencial, né? Você acredita no seu potencial. E como que foi para você, né, ter essa descoberta? Porque, assim, é super comum as pessoas focarem muito nos pontos de melhoria, né, no que a gente precisa aprender, e pouco se valoriza do seu grande potencial por desconhecê-lo, muitas das vezes. Então, como que foi para você identificar, né, se reconhecer o seu grande potencial, suas potencialidades? Léo, essa sua pergunta, eu acho que a resposta ela é muito pessoal de cada um, ela é muito individual, porque, por exemplo, eu citei os grandes empresários, né, os bilionários, enfim, teve um momento da virada de chave deles, né? E na minha vida, esse momento da virada de chave foi exatamente por problemas que eu passei. Então, eu passei por muita coisa na minha vida pessoal. Eu tive um pai alcoólatra, né? A gente teve que sair do interior por conta disso. Eu tive um irmão depois que entrou no mundo das drogas e a gente passou 25 anos com muita luta dentro de casa. Temos que se mudar porque o traficante ameaçava matar a gente, de traficante me buscar na escola quando eu era criança para poder receber dinheiro. Enfim, como eu falei, eu já fui extremamente endividado e isso me deixava muito angustiado. Eu passei cerca de 5 anos, mais na verdade, 7 anos, muito endividado e eu não conseguia dormir. Imagina uma pessoa cansada à noite, exausta, e cara, eu não conseguia dormir, cara.
sabe? Desesperado, querendo dormir, eu não conseguia. E o pouco que eu dormia, eu já acordava pior ainda no dia seguinte, e isso aconteceu durante 6, 7 anos. Mas o momento da virada, Léo, foi quando, na época eu era casado, foi quando a gente engravidou, e ao terceiro mês de gravidez, quando a gente estava fazendo a ultrassom, nós descobrimos que o nosso filho não ia sobreviver quando fosse nascer. E a gente teve que conviver isso durante a gravidez inteira, porque não podia abortar na época e nem a gente queria abortar. Eu sou muito cristão, né? Então acredito muito na vida. E aí passamos por esse momento, meu filho nasceu, eu fiz o parto dele, inclusive, mas a gente já sabia que ele não ia desenvolver o pulmão pelo problema que ele teve durante a gestação, e ele ainda sobreviveu 1 dia e meio. Os médicos tinham dito que ele ia sobreviver 10 dias. E, cara, eu sou uma pessoa muito, muito ativa, Léo, extremamente pra cima e tal. Eu passei por tudo isso, mas eu nunca deixei que isso pudesse me abalar, e nem que os outros soubessem disso. Pra você ter ideia, essa questão da gravidez do meu filho, a gente sabia no terceiro mês, mas ninguém soube, só souberam quando meu filho faleceu. Porque, cara, esse negócio de vitimismo, de sentir pena de mim, cara, vai pra longe de mim. Não gosto disso, né? Então, eu sou essa pessoa ativa pra cima e tal, mas ninguém me reconhecia nos 2 meses após a morte do meu filho. Eu entrei num buraco, assim, muito grande. Na época eu viajava muito a trabalho, ainda viajo, mas enfim, viajava ainda mais. E eu lembro que num quarto de hotel, Léo, no 14º andar de um hotel, eu tentei suicídio. Eu tentei me jogar. E aí eu ainda tentei mesmo, né? Eu coloquei o pé para fora da varanda, né? Me estirei. E foi naquele momento assim que Deus ele me tocou. E eu me arrependi muito daquilo. E juntou tudo, né, Léo? Não era só o meu filho, era a dívida, era a não evolução, era, cara, você tem esse potencial, mas você não consegue colocar isso para fora. Por que os outros conseguem e não conseguem? Então era um acúmulo de coisas, né, que me fez chegar naquele momento. Então eu me arrependi, inclusive quase que eu caía, porque eu fui tentar voltar, quase que eu caía, e aí eu me ajoelhei naquele quarto, eu pedi perdão a Deus, eu prometi jamais nem pensar nessa possibilidade. Isso fazem 9 anos e jamais eu pensei, né? E eu coloquei como um propósito de vida. Cara, primeiro, eu vou dar a volta por cima, isso vai mudar, eu vou chegar lá onde chegaram. E segundo, como eu passei por isso, eu senti uma dor extrema ao chegar nesse tipo de situação. A minha missão de vida vai ser ajudar as pessoas. Primeiro, abrir a mente, para que elas possam entender que sim, elas são capazes. E segundo lugar, que elas podem chegar onde elas querem, né? Com foco, com produtividade, com disciplina, né? E esse virou aí o meu propósito de vida, tanto que eu entrei no digital por conta disso. Eu fazia isso com as pessoas ao meu redor, né? Com as pessoas que são meus funcionários, os amigos, familiares. Mas, cara, eu senti a necessidade de jogar isso para fora, por isso que eu entrei no digital. A primeira coisa que eu fiz foi um canal no YouTube, compartilhei bastante conhecimento lá, né? Depois a página do Insta, e assim está sendo, sabe? Agora eu quero colocar isso à disposição também, né, dos empresários. Foi mais ou menos esse aí o momento da virada. Inspirador, Sócrates, inspirador. E parabéns pelo seu ato de coragem para viver. Quando eu lancei meu livro, Curta Sua Jornada, que é um livro de autoliderança, autogestão, eu fiz uma música, né? Eu gosto de música, sou apaixonado por música, e para o lançamento do livro eu fiz uma música. Que legal. E tem uma Já uma passa chave para comprar, hein? Com certeza. E tem uma chave, um trecho da música que diz o seguinte: viver é um ato de coragem, né? E para a gente viver assim, na essência, na verdade, a gente precisa ter muita coragem, porque assim,
realmente tem uma série de desafios para a gente superar, para a gente atravessar, né? Isso tudo faz parte da nossa história. E falando de domínio no tempo, de gestão do tempo, de produtividade, a coragem, ela é um combustível lado a lado da esperança. Da esperança. Né? Salomão ensina muito sobre a esperança. Ela é o combustível do coração. Né? E eu estudo bastante Salomão. E quando você trouxe aí da disciplina, você inseriu novos hábitos. E aqui está um ponto para a gente aprofundar aqui, pensando em produtividade e gestão do tempo. Você trouxe, né, nas mudanças que você fez, né, nas mudanças de hábitos principalmente. Por quê? Você trouxe que você reconheceu que tirava o seu foco, o que não trazia produtividade, que fazia procrastinar. Você teve coragem para enfrentar tudo isso e mudar hábitos, né? Já dizia Albert Einstein, né? Que te trouxe até aqui, não vai te levar até o próximo nível, né? Então, vencer a procrastinação, né? Vencer a procrastinação. O que você pode trazer aqui para os agroprotagonistas que nos ouvem? Não, vamos lá. Vencer a procrastinação é realmente muito difícil e principalmente para o brasileiro, Léo. Quando eu estudei tudo isso, eu estudei um pouco também de psicologia e eu aprendi que toda a nossa vida de brasileiro, nós somos ensinados, sem querer, a procrastinar. Né? A gente não é ensinado, por exemplo, a ser um empreendedor. A palavra empreendedor, no final, ela tem 3 letras, né? Que se chama dor. Então, atrelando ao que você está colocando de coragem, para que você possa empreender, cara, você vai passar por dor. E para passar pela dor, você vai precisar de coragem. E para ter coragem, você precisa ter uma cadência, uma disciplina muito grande. E nós não fomos ensinados em relação a isso. Quer ver que eu estou certo? Muita gente olha, por exemplo, Léo, os orientais, os japoneses. A gente olha eles, aquela disciplina, né? Aquela... Todo dia são regrados, todo dia tem as suas atividades, eles fazem aquilo. Por que será que eles são assim? Porque, Léo, desde as suas mais antigas gerações, eles mantêm os hábitos de manterem hábitos, né? Então, até hoje, nos dias de hoje, as crianças são ensinadas. Cada um tem as suas atividades, suas responsabilidades. Todo dia tem que ter aqueles rituais e tal. E, cara, eles praticamente nascem produtivos, nascem disciplinados. E a gente não foi ensinado assim, né? A nossa criação é cada um por si, Deus por todos, né? Mais ou menos isso. E isso impede com que a gente tenha realmente uma disciplina, uma coragem. Então, vencer a procrastinação significa, primeiro, você ter a visão de para onde você vai. Agora, muito importante isso aqui. Eu fiz um vídeo esses dias que eu falava de uma técnica chamada 6 porquês. Muito simples a técnica. Você deve conhecer, né, Léo? Cara, é tão simples, mas a gente não faz. Quer ver um exemplo? O trabalhador, sei lá, endividado do Brasil. O que ele sonha? Cara, para agora, eu quero ter uma renda extra. Aí se você for perguntar para um cara desse, por que você quer ter uma renda extra? Não, porque eu quero ter dinheiro para pagar minhas dívidas. Cara, não é isso. Se a gente for aprofundar esses porquês, por que você quer ter dinheiro agora? Não, cara, porque eu tô cheio de dívida para pagar e eu preciso resolver minhas coisas. Por que você está cheio de dívida? Não, porque eu me descontrolei, eu tô pagando a escola do meu filho, eu tô querendo dar as coisas para ele e não consigo. Por que você quer dar as coisas para ele e não consegue? Pô, porque eu passei por situações muito difíceis na minha vida, eu não quero ver ele assim e tal. Por que você passou? E o cara para, pensa e reflete. Pô, realmente, eu quero dar o melhor para minha família, eu não quero... Entende, Léo? As pessoas não olham a profundeza dos seus desejos.
Por que eu estou falando isso e por que a gente está falando sobre procrastinação agora? Porque a procrastinação vem de um algo raso, de uma decisão rasa que nós temos. Então, quando a gente decide, no Réveillon, esse ano vai ser diferente, esse ano eu vou fazer academia os 12 meses, eu vou ler um livro por mês e tal. E, cara, chega em fevereiro, a pessoa nem está indo mais na academia e nem conseguiu ler o primeiro livro no primeiro mês. Por quê? Porque são decisões rasas que nós temos. Elas não são profundas, né? E eu deixei de procrastinar, Léo, quando eu tive essa decisão profunda de mudar de vida, de sair daquele buraco que eu estava. As pessoas passam por tantas situações e elas não se aproveitam delas para poder fazer disso uma rocha, né? Fazer disso algo tão sólido que as decisões que você vai tomar daqui em diante vai ser baseado nesse algo sólido. Vai ser baseado nesse propósito. E a gente deixa de procrastinar, Léo, quando nós temos uma decisão firme, quando a gente tem uma decisão profunda daquilo que a gente quer. E aí, a partir disso, a gente começa a criar novos hábitos. Eu já falei de um dos hábitos aqui. Na época, eu era praticamente um super-herói no trabalho, porque eu ficava atendendo a todo mundo. Eu tinha as minhas atividades, mas como eu tinha muito conhecimento, as pessoas vinham procurar, eu parava o que eu estava fazendo e ia ajudar as pessoas. Não tem problema em ajudar as pessoas, sendo que no ambiente corporativo, as atividades das pessoas são das pessoas. Então, eu comecei a criar um hábito que era o seguinte: fulano batia no meu ombro, aquilo me atrapalhava, e aí eu dizia, cara, faz o seguinte, à tarde eu te procuro para ver isso, tudo bem? Ou, melhor ainda, né? Me procura às 3 horas da tarde pra gente ver isso aí, que eu vou te ajudar. Ah, beleza. Eu voltava pro meu foco, terminava o que eu tinha que fazer, e à tarde a pessoa nem me procurava. Então, o simples ato de começar a dizer não naquele momento me deixou mais produtivo. Por quê? Porque tem um estudo que fala, para você ver como procrastinação e produtividade são importantes de serem analisados. Tem um estudo que fala que quando você está focado numa atividade e que você, em algum momento, você é interrompido daquela atividade por coisas externas, aí você vai atender aquilo ali, ou seja, a sua mente, seu raciocínio, vai pensar em outra coisa. Quando você termina aquele segundo raciocínio que você volta para o primeiro, existe uma média de 15 minutos, pasmem, 15 minutos para você voltar ao foco que você estava. Se você é chamado 10 vezes, Léo, por dia, multiplica 10 vezes 15 minutos. Quanto tempo isso dá em horas? Né? Então, assim, é o que você perde de improdutividade no dia. Esse é um dos hábitos que eu criei. Né? Eu comecei a criar outros hábitos. Agora, criar um hábito é rápido? Não. Existe também uma média aí entre 15 e 30 dias. Você precisa fazer aquilo todo santo dia. Todo santo dia. E aquilo que você está fazendo, esse hábito que você está fazendo, voltando para a minha conversa inicial aqui, introdução, ele tem que ser baseado naquela rocha. Se o hábito que você está querendo criar não for baseado em algo que está atrelado ao seu desejo mais profundo, ao seu propósito, ele também vai morrer. Você também vai procrastinar e não vai conseguir fazer as coisas. Maravilha. Os nossos motivadores é o que nos movem, né? Que nos move. É isso. Legal. E essa técnica que você trouxe aí dos porquês, né, ela é tão poderosa porque hoje em dia as pessoas estão muito rasas. Né? Isso generalista aqui. Sim. Mas assim, muito raso. Né? 5 segundinhos aqui, né? No Instagram, não quero aprofundar. Né? Então, assim, esse momento que a gente está aqui, nós estamos aprofundando na sua história, no que você desenvolveu para se tornar uma pessoa produtiva, né? Então, a gente precisa ter mais interesse pelo outro, né? No agro, a gente fala muito sobre a atenção do cliente, né? E a gente precisa ter mais interesse pelo outro, porque senão a gente nunca vai ser relevante para o outro.
E essa técnica dos porquês, né, dos 6 porquês, ela traz o que para mim? Eu pratico ela assim constantemente. Legal. Ela me traz presença. Porque a gente vive tanto no modo automático que a gente ou tá lá no passado chorando o que a gente não fez, o que a gente não conseguiu, né? Ou a gente está só vivendo o futuro, algo que nem chegou ainda. E falta presente. E quando a gente está presente, a gente é mais produtivo. Exato. Aí já está assim um baita ponto aqui pensando em produtividade. Esteja presente. Exatamente. Estar presente, porque é no presente que tudo acontece, né? E ser mais específico, né? Ser mais específico, né? Foi um ponto que eu anotei aqui da sua fala, mas você falou dos japoneses, né? Eu aprendi com a cultura japonesa algo que assim transformou a minha vida com novos hábitos, que é ter um ritual diário. E japonês tem ritual diário, né? Então assim, não tem uma fórmula mágica, não tem o ritual perfeito, é o seu ritual. Você precisa descobrir, por isso que não é da noite para o dia. Mas assim, o ritual diário, ele dá essa energia, né? Ele renova essa energia para o nosso dia ser produtivo. Eu falo isso como uma pessoa que isso transformou a vida, né? E assim, eu gosto muito de compartilhar sobre isso, porque isso dá muita consistência para a gente, né? E como você trouxe, transformar hábitos é bastante desafiador. Não é fácil, né? Porque você precisa renovar, né? Reprogramar muitas crenças que muitas das vezes vêm da sua criação. Então é um processo de reconhecimento, aceitação, para depois a gente conseguir mudar esses hábitos. Por isso que a gente precisa aprofundar. Você entrou assim numa temática assim que eu acho fundamental, aprofundar, né? E assim, produtividade, na minha concepção, ela está totalmente ligada ao autoconhecimento. Qual que é a sua opinião sobre autoconhecimento e produtividade? É isso. Eu tenho uma palestra que ela chama 30 horas em um dia, né? Que eu faço para as empresas. E lá eu falo de um método que eu criei, chama método ADA. O primeiro A, Léo, é de autoconhecimento, autoconsciência, né? Por que você falou que as pessoas são muito rasas hoje e elas não aprofundam? De forma técnica, né, existe uma substância chamada dopamina. Por que eu fico na necessidade de poder ir lá no Instagram rolando aqueles vídeos, né? Porque você criou o hábito, o seu cérebro ele começou a ter um aumento de dopamina, ou seja, aquele desejo, né? Uma substância voltada para o desejo de ver aquilo ali. Por que é um saco fazer um relatório do trabalho? Porque, primeiro, você não criou um hábito de que aquilo ali deveria ser a sua diversão, digamos assim. Você não criou paixão por aquilo. Então, o seu cérebro automaticamente, porque você não gosta daquilo, ele não injeta ali, né, o que você precisa de dopamina, né? E segundo, que aquilo ali te dá mais prazer. Então, como aquilo te dá mais prazer, o seu cérebro induz você a todo momento a pegar aquele danado daquele celular para poder tirar os vídeos, né? Então, é um processo, como você falou, Léo. É um processo, a gente precisa primeiro reconhecer tudo isso, reconhecer as nossas fraquezas. Não é fácil a gente reconhecer nossas fraquezas. Eu ensino um método na minha palestra chamado Janela de Johari. Não sei se você já ouviu falar. É um método assim, ó. Eu já fiz 3 vezes na minha vida e as 3 vezes foi muito profundo, né? Porque eu pude entender quem eu sou. Como é que eu entendo quem eu sou? Cara,
não tem por onde, é através dos problemas. Esse método é muito simples. Eu peço para pessoas próximas, 5 pessoas próximas, né? Em geral, 2 pessoas do seu trabalho, uma pessoa da sua confiança, um amigo, tal, ou 2, uma pessoa da sua família, né? E alguma pessoa mais externa. Você vai pedir para essa pessoa, para essas 5 pessoas de forma distinta, colocar 5 coisas positivas sobre você e 5 coisas negativas sobre você. Agora, você tem que pedir para essa pessoa ser absolutamente sincera. Para eu liberar essa sinceridade das pessoas, eu fiz... tem um site chamado SurveyMonkey, que é de pesquisa, né? Eu fiz lá o formulário, mandei para eles e eu nem sabia quem estava respondendo. Falei isso para eles também. Eu não vou saber que você falou isso de mim. Cara, foi muito legal. Chegou muita coisa escrachada sobre mim, né? E o que a janela de Johari faz? Você vai separar em 4 ambientes. O primeiro ambiente, as questões negativas que falaram sobre você, que está enfim, que é padrão, que todo mundo falou, mas você também fez essa lista. Você também fez uma listinha das 5 coisas ruins que você acha sobre você e 5 coisas positivas. E você vai ver nesse primeiro item o que as pessoas falaram de forma negativa sobre você e que ficou igual com a sua lista que você mesmo fez. Ou seja, você vai ver que, não, realmente, eu tenho esse problema. O segundo quadrinho, você vai ver a lista das coisas negativas que as pessoas escreveram sobre você, mas que não está na sua lista. O que isso significa? Que tem coisa que você faz negativa que você nem percebe. E isso te faz improdutivo, né? E aí a outra lista você vai ver a parte positiva, né? As coisas negativas que você disse que tem, mas que as pessoas não falaram que tem. Que às vezes, Léo, a gente fica se culpando, né? Não, eu sou assim e tal, e as pessoas não veem a gente assim. Eu acho que eu sou muito grosseiro, tal, e as pessoas não te acham grosseiro, senão elas tinham escrito ali, né? Isso te dá um mapa. Cara, eu vou trabalhar aqui. Autoconsciência. Isso é autoconsciência na veia. Cara, primeiro eu tenho que aceitar. Eu tenho que ser humilde em aceitar que eu tenho esses problemas, que eu tenho essas características que não são positivas, que não são produtivas. Em cima delas, aceitando, eu tenho que partir para cima. Eu tenho que buscar resolver, eu tenho que criar plano de ação. Por exemplo, uma coisa que eu estou praticando agora, Léo, eu sou uma pessoa para cima e tal, mas quando eu estou falando eu fico muito sério e compenetrado, né? Então, uma coisa que veio da janela de Johari, Sócrates, você tem que sorrir mais falando. E olha isso aqui, ó, para você ver, Léo, que eu não estou brincando, que eu estou praticando. Olha um post-it que tem aqui no meu. Sorria. É isso aí. Então, cara, eu tô falando com você, eu tô olhando pro post-it, eu tô tentando rir mais, sorrir mais. Cara, pra quê? Pra transmitir uma leveza, pra poder... Porque quando eu falo, eu tô muito compenetrado e tal, então isso me deixa mais tenso. Consequentemente, isso me deixa mais improdutivo. Então, por exemplo, eu tive que ver as pessoas falando isso sobre mim. Eu tive que ver uns vídeos meus do YouTube e ver, cara... Que cara sério, eu fiquei pensando assim, eu não assistiria esse cara, né? E isso, em algum momento, me faz improdutivo, né? Porque, sei lá, não tá vindo mais pessoas porque estão me achando sério, eu não tô conseguindo passar a minha mensagem, né? Então, tudo isso faz parte dessa autoconsciência, você se conhecer, de você começar, a partir disso, a criar novos hábitos. Então, eu criei o hábito de todo dia já amanhecer sorrindo, né, já amanhecer respirando, né, que é um processo que a gente não faz, né, e que se a pessoa aprende a respirar, isso é um outro item voltado para a produtividade, ela muda a vida dela só em regular a respiração. Então, cara, são coisas que parecem pequenas, mas que por a pessoa não ter a dopamina ainda voltada para aquilo, e sim para poder passar o vídeo, ela não dá a devida atenção, né? Mas é esse tipo de atitude baseado no seu propósito, naquela rocha que a gente está falando aqui, que a gente vai ter essa coragem de, não, eu vou passar por cima disso, né? Quando essa questão de passar os vídeos, né? É uma coisa que eu estou trabalhando agora, porque aí quando eu comecei a trabalhar no Instagram, cara, eu preciso ver os modelos que tem por aí. E, cara, aí eu vi o tanto modelo que eu acabei criando esse hábito desgramado de poder ver. Mas é uma coisa que eu estou tratando agora também,
né? Então tudo é um processo. Eu preciso primeiro reconhecer. Se você não reconhece, amigo, aí não tem nem a rocha que vai te ajudar em relação a isso, né? É tudo. É você abrir o coração, ser mais humilde, ser mais sábio. Você falou de Salomão, também já li muito sobre ele, e ver as histórias de sabedoria, de prosperidade, e querer praticar aquilo também. Agora, essa prática ela tem que ser todo santo dia, sem desistir. Baseado numa rocha, porque se for baseado em qualquer coisa superficial, como você colocou no início, Léo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Com certeza. E parabéns pela atitude de buscar sorrir mais, sabe? Eu vejo que, assim, esse é um dos pontos que mais me liga às pessoas, sabe? Tá sempre sorrindo. Realmente, cara, você ligou o vídeo aí, nossa, o cara já me recebeu bem, é isso. Isso liga as pessoas, sabe? E tem os momentos, né? E assim, e também a autodescoberta, né? Tem momento, como que eu vou... Isso tudo tá ligado à intencionalidade. Eu preciso trazer uma mensagem um pouco mais, né? Aí eu vou ficar mais sério. Mas logo depois já dou aquele sorriso, né? Porque a linguagem, né? Eu estudo bastante sobre linguagem. Ela é um mix de coisas, né? Não é só o que a gente fala. Comunicação não é só o que a gente fala. E assim, eu aprendo isso muito com o italiano. Porque italiano fala mais com a mão do que com a boca, né? E assim, eu convivo com bastante gente que tem o sangue italiano, né? Então assim, a gente aprende bastante. Eu observo muito. Quando a gente observa, a gente começa a entender, e aí a gente entra em outro assunto, né? Que é modelagem, né? Que a gente, como você trouxe lá no início, você observou outras pessoas que eram produtivas, que estudou sobre essas pessoas e o que isso pode agregar na sua vida. E aí que está a transformação. Né? Aí que está a transformação. Cara, assim, muito obrigado mesmo, gratidão pela sua disposição, estar aqui com a gente, trazer essa bela e inspiradora mensagem aqui para os agroprotagonistas. E agora fique à vontade para deixar os seus recados paroquiais, e é isso aí. Não, muito bacana. Eu que agradeço, Léo, pelo convite. Achei extremamente rica aqui a nossa conversa. Como eu falei, nunca tinha falado para o público agro, né? Eu até dei uma lida a respeito das principais dificuldades diárias, até para atrelar isso à questão da produtividade, né? E vou até falar sobre esse assunto também na minha página. Então agradeço demais aí o espaço. Como eu disse, assim, a base de tudo é o nosso propósito, sabe? A virada de chave. Vontade por vontade não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer absolutamente nada. Porque a gente até vai tentar baseado naquela nossa vontade. Mas a gente vai morrer na praia, porque a força de vontade, ela morre muito rápido, né? A motivação, muita gente pensa que precisa de motivação. Você não precisa de motivação. Motivação é que nem fogo de palha, como diz na minha terra. A palha, ela começa a queimar e no instante ela acaba o fogo. Você não pode ser fogo de palha. Você tem que ter algo tão sólido que sustente aquela sua decisão. Esse fogo ele não vai morrer. A motivação, na verdade, o combustível dela, a motivação, muita gente acha que é o combustível, né? Mas não é. Ela precisa de um combustível para que eu possa me manter na linha, né? E esse combustível é o propósito. Então, para deixar uma mensagem final, busque o seu propósito naquilo que você faz. Seja no agro, seja na plantação de uma semente. Eu aprendi uma vez, tem a ver com agro, mas tem a ver com a vida, né? Uma árvore, ela tem um propósito. Olha só, uma árvore, ela é mais produtiva do que a gente.
Putz, só, mas a árvore tá lá parada, tal. Cara, em uma árvore, primeiro, ela dá frutos. Ela dá frutos. Os frutos vão ter as suas sementes que vai nascer, que vai produzir. Segundo, uma árvore, ela abriga ninhos. Então, cara, ela serve para poder abrigar ninho de pássaros. Ela serve para que macacos ou animais possam dormir em cima dela. Ela vai servir para te dar sombra. As cascas de algumas árvores são utilizadas para medicina. As folhas de algumas árvores são utilizadas para medicina, né? Árvores são utilizadas para papel, né? Cara, se aproveita tudo de uma árvore. Ela é extremamente produtiva. Mas se a gente for ver, a árvore tem o seu propósito, que é produzir, né? Então, na plantação de uma semente, tem que ter um propósito ali, atrelado. E não pode ser só dinheiro. A pessoa colocar um propósito de vida para ter a sua Lamborghini é algo muito superficial. Tem que ser mais profundo. Para você querer aquela Lamborghini, existe um motivo ali atrás. Existe um motivo ali atrás, né? E que você tem que ir em busca dele, para que esse motivo seja a sua virada de chave, para que ele possa se tornar o seu propósito. Mais uma vez, muito obrigado, Léo. Fico à disposição aí para a gente conversar mais vezes. Maravilha. E vocês, agroprotagonistas que nos ouvem aqui, nos assistem, sigam a nossa página aqui, sigam o nosso podcast, siga também a página do Sócrates e vamos compartilhar essa história que precisa chegar para mais pessoas, esse ensinamento, essa vivência. Precisa chegar em mais pessoas para a gente criar essa atmosfera de prosperidade e paz dentro e fora do agronegócio. Valeu, galera! Obrigado, pessoal. Um abraço.